Graça e paz, irmãos. Dando continuidade à exposição do capítulo 12 de Hebreus, hoje nós vamos falar a respeito dele, que suportou a cruz. O verso de número 2 diz assim, quando nós observamos a sequência, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Você seria capaz de suportar uma humilhação pública? Você seria capaz de ser desonrado, desprezado na frente de uma multidão de pessoas? Uma pessoa é suficiente para nos deixar totalmente desequilibrados quando alguém nos repreende na frente dela. Não é verdade? A cruz, ela era uma forma cruel de punição para o criminoso. A cruz era uma forma dolorosa para quem ali estava exposto, porque além da dor que ele sentia por causa dos açoites e dos pregos que estavam nas suas mãos, essa pessoa era exposta a uma multidão que o olhava com desprezo por causa de seus crimes que ele cometeu. Nós sabemos que Jesus não cometeu crime nenhum. Mas, no entanto, ele estava sendo visto como um criminoso. Diz a Bíblia lá em Isaías que ele foi contado com os transgressores. Jesus não tinha nada a ver com a nossa culpa, com o nosso pecado. Ele não precisava sofrer aquilo. Ele não precisava passar por aquela vergonha. Ele não precisava passar por aquele desprezo, por aqueles olhares que olhava para ele como alguém que estava fazendo uma sedição, dividindo a nação, causando tumulto. Ele não precisava disso. Mas a Bíblia diz que ele suportou a cruz. Ele suportou tudo isso porque ele estava dando a maior prova que um ser humano pode dar de grande e infinito amor. Ele suportou a cruz porque era a única maneira que tinha de que a propiciação pudesse ser executada de forma eficaz para uma humanidade perdida, para uma humanidade que estava indo para o inferno, para ser condenado. Suportar a cruz foi a única maneira de fazer uma expiação completa, para que ele pudesse expiar cada um dos nossos pecados. E o seu amor o impulsionou a suportá-la, para não deixar que multidões e multidões fossem para o inferno. Por isso que olhar para Jesus é fundamental para uma vida de vitória na vida daqueles que professam a Ele como seu Salvador. Para uma vida cristã autêntica é indispensável que você olhe para Jesus Cristo, porque Ele suportou a cruz. Ao suportar essa cruz, Ele na verdade estava nos substituindo, porque na verdade aquela cruz era para mim, era para você. Aquela cruz era para o homem, era para a humanidade. Não era para Jesus Cristo, mas ele tomou sobre si, Isaías 53 diz, ele tomou, foi uma decisão pessoal dele, tomar sobre si as nossas transgressões. Suportar a cruz foi ele ter aguentado, ter suportado a ira de Deus contra o pecado. Quando ele viu em Cristo os nossos pecados, cada dor ele estava suportando. Quando ele gritou, Deus meu, me desamparaste. Sabe qual foi a maior dor que Jesus sentiu? Não foi a dor física dos açoites, do espinho sobre a sua cabeça, dos pregos no seu punho, mas a maior dor que ele sentiu foi o abandono de Deus. Quando Deus viu nele os nossos pecados, Deus virou o seu rosto. Por isso ele gritou, Deus meu,
Por que me desamparaste? Ele suportou a cruz para que ela nos desse esperança. E de fato, a cruz tem tudo a ver com o cristianismo. Ela deveria ser mais valorizada, porque hoje muitos não querem a cruz. Mas sem a cruz, o que seria do nosso futuro, da nossa alma? Nada. Jesus ter suportado a cruz representa para nós a humildade. O orgulho que carregamos em nosso corpo, essa doença, esse DNA pecado chamado orgulho que carregamos em nosso DNA de pai para filho, é um mal terrível que nos afasta de Deus. Então, quando olhamos para a cruz, para Jesus Cristo, nós olhamos a humildade, a humilhação que Ele suportou, foi para que ali pudesse ser crucificado o nosso ego. E ao nascer de novo, nascêssemos um homem humilde, reconhecendo que não somos nada, que não merecemos nada, e no entanto, fomos aceitos diante da presença do Senhor. Então isso nos impulsiona a viver uma vida de humildade. Por isso a Bíblia disse que todo que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado. A cruz representa humildade. Então nós vencemos nosso ego quando olhamos para Jesus e olhar que Ele suportou aquela cruz de humilhação. A cruz representa também para nós perdão. Representa para nós o momento em que Deus perdoa, Ele anula, Ele cancela a nossa dívida que deveria nos levar a ser condenados. O perdão de Deus é uma das maiores atitudes da sua graça. Porque tanto que devíamos a Ele, Ele nos perdoou. Quando olhamos para a cruz que Jesus suportou, nós olhamos ali uma atitude íntegra e verdadeira de perdão. A nossa vida assim é impactada pelo perdão para aprendermos a perdoar uns aos outros, conforme diz em Efésios 4:32, perdoando-nos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. O perdão é uma coisa que nós nunca conseguiríamos, por mais que fôssemos bons. Ele suportou, porque Ele nos perdoa. A cruz que Jesus suportou representa para nós renovação. Em Romanos 6,4, a Bíblia nos disse que nós morremos com Cristo na morte pelo batismo, para que assim como Jesus foi ressuscitado, andemos em novidade de vida. A cruz representa uma nova vida, um novo começo, uma nova história, uma nova esperança. Porque estávamos perdidos como ovelhas desgarradas, mas quando Jesus suportou a cruz, Ele deu início a um novo caminho, a um novo acesso a Deus, para que a nossa vida fosse transformada. 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. A cruz nos traz novidade de vida, porque não é mais o velho homem, mas é um novo homem feito em Cristo Jesus, quando Ele morreu para o pecado e ressuscitou um corpo glorificado. Assim também nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Olha quão é importante reconhecer o significado da cruz para a nossa vida em Cristo Jesus. Suportar a cruz significa para nós, representa para nós renúncia. Filipenses 2,7 diz a Bíblia que o Senhor Jesus, sendo igual a Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Ele renunciou à sua glória. Ele renunciou à essência do que é ser Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele renunciou à sua glória para viver como homem. Ele se revestiu desse corpo mortal, desse corpo corrupto, porque ele abriu mão de algo para suportar a dor e a vergonha. A renúncia, ela é o significado maior da cruz,
Porque Jesus poderia ter escolhido não ir para a cruz, mas ser glorificado, ser honrado, ser servido. Mas a Bíblia diz em Marcos que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando olhamos para a cruz, nós aprendemos que ali nós temos que aprender a renunciar. O pecado, o mundo, a nós mesmos. Precisamos renunciar à nossa própria carne, porque cruz significa renúncia. E se você está em Cristo, você vai perceber que não existe vida de cristianismo, não existe uma vida cristã sem renúncia. O que você tem renunciado para servir a Deus? O hino de número 92 diz: morri, morri na cruz por ti. E o que fazes por mim? A cruz que Jesus suportou representa vitória. Vitória sobre a morte, sobre o pecado. Quando ele morreu ali na cruz, quando ele expirou, ele estava levando consigo algo que o homem jamais conseguiria derrotar: a morte. Quando ele ressuscitou, ele trouxe a vida. Ali, a morte foi definitivamente vencida. O pecado foi definitivamente vencido. Apesar que ainda no corpo nós ainda estamos sujeitos a pecar, mas a Bíblia diz ainda em Romanos 6 que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei para seguir regras, mas debaixo da graça. O amor de Deus é renovado todos os dias. Todos os dias nós vivemos no amor do Senhor. Colossenses 2, 14 e 15 diz que a dívida que estava nos trazendo prejuízo, Jesus cravou-a na cruz, triunfando sobre isso. A cruz representa para nós a maior esperança que a nossa vida pode ter para estar diante de Deus. Por isso Jesus falou lá em Mateus 16, 24, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por que agora nós podemos tomar a cruz? Porque ele suportou. O maior peso de todos, ele suportou. E nós agora podemos ter um compromisso verdadeiro com ele. Que nós possamos olhar para a cruz, não como um misticismo, não como um amuleto para carregar aí como colar, não. Isso é ascetismo. Mas nós precisamos olhar para ela pela fé. Assim como Jesus ali exposto, que não mais está lá porque ele morreu e ressuscitou, mas ela representa a vida de Jesus em nós. Paulo diz em Gálatas 2:20, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele suportou a cruz porque ao morrer em nós morremos para nós, para o pecado, para o mundo. Jesus vive em nós. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quer dizer, ele se entregou para suportar aquela cruz que eu não suportaria. Que a sua vida em Cristo possa te fazer secundário o seu eu. E Jesus seja o primeiro na sua vida. Que Jesus seja tudo para você. Que você o ame de maneira íntegra. Porque ele suportou a cruz por nós. Ele não fez caso da vergonha. Jesus foi crucificado nu. Porque essa é uma das vergonhas. Despojar o criminoso da sua roupa para ser exposto. Ele fez isso porque ele te ama. Que hoje você declare em seu coração: Jesus vive em mim. Já não sou eu quem vive. A carne que eu estou vendo agora, eu vivo pela fé nele, porque ele suportou a cruz. Onde eu deveria estar lá, mas não estou. Agora eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para a honra do Senhor. Ele me comprou com seu sangue para pertencer a ele. Portanto, se alegre, meu irmão, firme na fé, porque o que ele suportou, ele nunca mais voltará atrás. Ele não vai cancelar aquilo que ele fez por você. Que Deus nos abençoe e que você cada dia olhe para Jesus, porque tudo ele fez por nós. Nada mais falta. Basta a cada dia dedicar a nossa vida para a sua honra e para a sua glória. Que Deus nos abençoe.